Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vai aqui para a nossa videoaula Second Conditional. Bom, aqui na página 23, no Check It Out, Second Conditional quer dizer segunda condição. Nós já trabalhamos o First Conditional, que é algo mais para o sentido do real, tá? Você usa o presente simples na if clause, e quando você vai para main clause, você vai usar aí o will para dar esse real conditional, tá? Agora nós vamos fazer diferente. Vamos já analisando aqui o exercício 1. Está falando, releia as sentenças lá do Reading Time e complete a regra sobre o Second Conditional. Está falando assim, if the sun were to start putting out more radiation, for instance, they would definitely warm the earth. Quer dizer, se o Sol começasse, né, se o Sol estivesse a começar a colocar mais radiação por instante, isso definitivamente aqueceria a Terra. Tá? Então, nesse sentido aqui, se o Sol estivesse fazendo esse tipo de ação. Então, na if clause, tá aqui, ó, if clause, é essa parte aqui, tá? Antes da vírgula. E tá utilizando o verbo were. Então, eu entendo, é claro, que eu vou colocar na primeira sentença aqui o simple past. Na if clause eu vou usar o simple past para montar a primeira parte da sentença aqui. Não pode ser a segunda parte também se eu fizer a inversão, vocês já sabem que pode fazer. E na segunda parte está utilizando, que é a main clause, está usando o would. Então eu sei que aqui eu vou usar o would, já vou deixar aqui para vocês preparadinho aqui. O would ele pode ser abreviado também com o apóstrofo D, e se for na negativa, wouldn't. E depois tem que ter o verbo na forma base, que é o warm aqui, tá na forma base, tá? Bom, essa é a regra. Na if clause eu colocar o simple past, e na main clause eu tenho que colocar o would mais o verbo na forma base. É assim que funciona a second conditional. Bom, depois de analisar os exemplos do exercício 1, escolha a melhor opção que completa cada sentença utilizando second conditional. Então, nós frequentemente usamos elas para mencionar um resultado que não é real, de uma ação não real. Então, já vou colocar aqui para vocês, vou grifar e vocês já marquem aí, que ela marca para uma ação que não é real, uma ação impossível ou muito difícil de acontecer. Então, grifem ou circulem essa parte aí para vocês terem, tá? Que normalmente utilizamos para mencionar o resultado de uma ação que não é real ou impossível ou muito difícil de acontecer. É isso mesmo que a gente usa a second conditional. Agora aqui na B, nós usamos para falar sobre ações futuras possíveis que não são comuns de acontecer. Então, aqui vocês irão grifar. Eu prefiro até que vocês circulem, tá? Que é melhor para entender essa parte. Deixa eu voltar aqui que falhou, né? Para que fique mais fácil para entender. E aí eu vou grifar, mas se vocês puderem circular fica melhor. Nós usamos para falar sobre ações no futuro que não são comuns de acontecer, tá? É assim mesmo que a gente utiliza aqui essa parte. Então isso aqui é um apanhado geral sobre o second conditional. Primeiro, na if clause, simple past. Depois, na main clause, would mais o verbo na forma base. Lembrando que eu posso começar a sentença com a result, que é a main clause, e depois vir com a if clause, sem separar por vírgula, igual aqui está separando por vírgula, tá? É assim mesmo que funciona. Então vamos lá. Vocês já entenderam essa parte aqui de cima. Só recapitulando o que vocês já viram antes.
First or real conditional. Nós usamos para situações possíveis que são comuns de acontecer. Então, if I recycle, I will help the environment. Se eu reciclar, eu vou ajudar o meio ambiente. Então, na condição presente simples e no resultado o futuro. Por isso que eu uso o will mais o verbo na forma base e aqui o presente simples. A if clause está aqui com o presente simples e a main clause está aqui com o will mais o verbo na forma base. Isso é o que? First or real conditional. Na second, já vem falando que é unreal conditional, ou seja, na second or unreal conditional. É usado para situações impossíveis, que são incomuns de acontecer. Olha lá. If everyone recycled, we would save a lot of energy. E aqui, se todos reciclassem, nós economizaríamos muita energia. Tá? O que é difícil de acontecer aqui, impossível de acontecer, não é comum de acontecer? Todos reciclarem. Eu faço reciclagem, você faz reciclagem, mas tem uma outra pessoa que não. Então, o todos aqui reciclarem é a parte que não é real, é impossível, é uma situação que não é comum de acontecer. E para isso a gente usa o second conditional. A condição ela vai estar no passado simples e o resultado dela eu vou usar o would mais o verbo na forma base. Então a if clause está aqui, ó. If everyone recycled, ele está no passado simples. E a main clause ela está aqui, ó, utilizando o would mais o verbo na forma base. Agora que vocês entenderam first conditional, second conditional, vocês irão fazer o exercício 3. Vocês irão marcar FC para first conditional e SC para second conditional. Então leiam aqui as frases e marquem direitinho aí as informações. E depois indique cada uma. Vocês vão marcar a coluna, você vai pegar aqui e vai ligar com essas informações aqui e vão marcar aqui FC, SC de acordo com o entendimento, tá? Lembrando que aqui é o complemento para cada sentença. Depois tá assim, ó, quando o verbo be está na if clause de uma second conditional, nós normalmente utilizamos o were, nós não utilizamos o was. Geralmente é o were. É errado usar o was? Não, até usam o was, mas o normal, a norma culta do inglês é utilizado o were para qualquer pessoa do sujeito. Então, if were she, tá? If were she, se fosse ela, mais ou menos nesse sentido. Não usa o was quando você tem he, she, it, você sempre usa o were. Tem até uma música da Beyoncé que fala If I Were a Boy, se eu fosse um garoto. E aí vocês devem conhecer a música, dá uma olhadinha na letra lá que vocês irão entender. Tá vendo aqui que o why? O why geralmente é I was, mas aqui foi utilizado o were. If I were a scientist, se eu fosse um cientista, I would create a green fuel to replace fossil fuels. Quer dizer, se eu fosse um cientista, eu criaria combustíveis renováveis para trocar por esses combustíveis fósseis, tá? Então é assim mesmo, utilizar o were para qualquer pessoa do sujeito na second conditional é a forma correta. Bom, o your turn, vocês irão marcar as colunas para fazer as previsões, predictions. Já entenderam então que second conditional a gente fala sobre previsões. Vamos lá, vocês irão marcar aqui. Aqui embaixo está falando assim, nós normalmente descrevemos os resultados na second conditional com o would. Ele é o mais comum de ser utilizado. Porém, outros modais também indicam essa possibilidade e pode ser utilizado no lugar do would, tal como o could ou might. Então, if Gabi were here, she could teach you about climate change. Quer dizer, se a Gabi estivesse aqui, ela poderia te ensinar sobre mudanças climáticas. Olha de novo, Gabi é she e foi utilizado o were. E aqui poderia ser o would,
ela ensinaria, e aqui o could fica melhor nesse sentido, ela poderia te ensinar sobre mudanças climáticas, tá? De acordo então agora com essas especificações aqui, mais o que foi visto lá em cima, agora vocês irão preencher as second conditionals aqui, tá? Então, if people, e aí o verbo é o live, near their workplace, they, e aí o walk more. Tô vendo que essa primeira aqui, ela já é a if clause. Então, se é if clause, passado simples para ela. Passado simples de qual verbo? Esse que está entre parênteses. Então, if people lived. Se as pessoas vivessem, lived. Se as pessoas vivessem mais próximas do trabalho dela, elas, e aí é o que eu vou ter que usar quem? O would e o walk na forma base. Então, they would walk more. Se as pessoas trabalhassem mais próximos do local de trabalho deles, eles andariam mais. Então, would walk, tá? É uma situação aqui que ela é irreal. As pessoas viajam muito para trabalhar, porque nem sempre é próximo de casa, tá? Então, é assim que vocês irão fazer o exercício 2. Exercício 3 a gente pula, Idea Factory a gente não costuma fazer, e a gente chega aqui nos advérbios de certeza, no check it out. Bom, advérbios de certeza nós vamos falar sobre 3 aqui, o definitely, o probably e o certainly. E eles já estão aqui nessas sentenças. Ó, if the sun were to start putting out more radiation, for instance, that would definitely warm the earth. But if that rate continued, it would probably be manageable, expert says. E aqui, the transition to clean energy certainly produces losers, like coal companies, but it also creates jobs. Então eu quero que vocês grifem essas 3 aqui, ó, definitely, grifem probably, faltou o P aqui, né? Probably, e grifem aqui certainly. Essas 3 vocês irão grifar. Ótimo. Grifou, a gente vem aqui para baixo no exercício 2. Baseado nesses exemplos de cima, escolha a melhor opção que completa a regra sobre o uso dos advérbios de certeza. Bom, se existem 2 verbos, o verbo é normalmente colocado entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Então é assim mesmo que funciona, tá? Eu vou fazendo isso aqui para vocês, então vocês irão grifar o definitely, voltando aqui em cima só um pouquinho, tá? O definitely, vocês irão grifar. Depois vocês irão grifar o probably, tá? Vocês irão grifar essa parte aqui. Depois vocês irão grifar o certainly. Tá? Aqui, vocês irão grifar esse. Ótimo, grifou esse, agora a gente chega aqui embaixo, vocês vão grifar o between. Porque se vocês têm 2 verbos, você irá colocar o advérbio de certeza entre o verbo auxiliar e o verbo principal em sentenças afirmativas. Então vamos ver a primeira aqui, o would e o warm, o definitely está aqui no meio. O would e o be, o probably está aqui no meio. Aqui embaixo está falando assim, o advérbio ele vai vir antes de muitos verbos, com exceção do verbo be. Então grifem aqui essa parte, tá? Que é o antes. Se ele tem o verbo be, claro, vai vir depois do verbo be, mas os outros verbos que indicam ação, ele vai vir sempre antes, que foi aqui o que aconteceu com certainly vindo antes do produces, né? E aqui embaixo já reflete isso. O verbo vai vir antes de muitos dos verbos, exceto o verbo be. Como eu não tenho o verbo to be aqui, ó, então o certainly veio antes do verbo principal. É assim mesmo que funciona. Com isso, a gente entende o quê? Os advérbios de certeza são utilizados para indicar o quão certo o falante está sobre algo,
Você percebeu que colocamos os advérbios depois do verbo auxiliar nas sentenças afirmativas, embora nós colocamos eles antes do verbo auxiliar em sentenças negativas. E aí eu tenho aqui um exemplo. It will probably rain tomorrow. Provavelmente vai chover amanhã. But the temperature definitely won't drop. Mas a temperatura definitivamente não vai cair. Tá? Então, tá vendo que aqui é o won't? Então, o definitely veio antes. Se fosse probably aqui também, viria antes. Se fosse o certainly aqui, também viria antes. Por quê? Porque aqui é negativo. Agora, aqui como é positivo, ele está vindo depois do will. Se fosse definitely aqui, também seria depois do will. Se fosse o certainly, também seria o will. Agora, nós temos outros advérbios de certeza que eles são diferentes o uso, que é o maybe e o perhaps. Significam a mesma coisa, talvez. Só que o maybe, inglês americano, perhaps, em inglês britânico. Mas a regra para os dois é a mesma. Então, os advérbios maybe e perhaps são normalmente colocados no início da sentença. Maybe clean energy will become more accessible in the near future. Talvez a energia mais limpa será mais acessível no futuro próximo. E aí ele vem no início. E aí tá as informações de menos certeza até mais certeza. Aí nós com menos certeza, perhaps e o maybe. Isso tá aqui, ó, nesse ponto. Depois aqui nos 50%, vamos dizer assim, o probably e o likely. E lá na frente, com mais certeza, surely, certainly, definitely. Tá? Então é assim mesmo que funciona. Agora aqui vocês irão montar a sentença, ó, very likely, less likely, somewhat likely, very likely. Então, algo comum, muito comum, menos comum, algo como comum, muito comum, vocês irão escrever. Reescreva as sentenças adicionando os advérbios de certeza e marque o nível de probabilidade que indica entre parênteses. Então, o nível de probabilidade está aqui entre parênteses. Agora é com vocês para montar aí as sentenças. Aqui no Enjoy é só um quiz, tá? Para saber o quanto voltado ao meio ambiente você está. How green are you? E aí, é hora de levantar. E eu tomo um banho longo, dou só uma lavada ou tomo um banho mais rápido? Eu uso sabonete regular, sabonete que não é testado com animais ou banhos de sal e bolhas. Na escola, eu normalmente vou de carro, vou de bicicleta, vou andando ou pego transporte público. 4. Quando eu tomo nota, pego um pedaço de papel. Num pedaço de papel, eu escrevo dos dois lados, termino e faço o papelzinho de avião, ou um avião de papel, perdão, ou eu escrevo num lado do papel, então peço por mais papéis. E assim vai, no intervalo. E aqui, quando está voltando para casa, é só para ter uma intenção aí sobre o quão green você é, ou seja, o quão voltado aí ao meio ambiente você está. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.